Nenhuma dessas pessoas achava que estava cometendo um erro. Tem coisas que você nunca imagina que vai fazer. Tem limites que você jura que nunca vai cruzar, até que cruza. E quando percebe, já não há volta. Esta história começa com uma escolha que mudou tudo. Eu fiz algo que nunca pensei que faria. Eu traí meu marido. E não foi sem querer. Não foi num momento de fraqueza. Não foi porque eu estava bêbada. Eu escolhi. Eu olhei para o Daniel, o melhor amigo do Marcelo, e eu escolhi. A gente se conhecia há anos. Ele estava sempre em casa, nos churrascos, nos aniversários das crianças, nas festas de fim de ano. Era como um irmão para o Marcelo, e para mim, era só o amigo do meu marido. Até que deixou de ser. Começou devagar. Conversas que duravam mais do que deviam. Olhares que se seguravam por um segundo a mais. Mensagens inocentes que foram ficando cada vez menos inocentes. Eu sabia que estava errado. Toda vez que o celular vibrava, e era ele, meu coração acelerava e minha consciência gritava, mas eu não parava. Porque pela primeira vez em anos, eu me sentia vista. O Marcelo e eu estávamos funcionando no automático. Ele trabalhava demais, eu cuidava de tudo em casa, e a gente só se cruzava na rotina. Não conversávamos mais de verdade. Não nos tocávamos com desejo. Era beijo mecânico antes de dormir e sexo quinzenal sem emoção. Eu me sentia invisível. E o Daniel me via. Ele me perguntava como foi meu dia e realmente queria saber. Ele ria das minhas piadas. Ele me olhava como se eu fosse interessante. E eu, como uma idiota carente, caí. Na primeira vez que nos beijamos, foi no estacionamento de um supermercado. Eu tinha ido fazer compras e ele apareceu. Disse que precisava conversar. A gente sentou no carro dele e de repente estávamos nos beijando. Eu voltei para casa tremendo, com a sacola de compras esquecida no banco de trás do carro dele. Jurei que não ia acontecer de novo. Mas aconteceu. De novo. E de novo. E de novo. Eu confio na Bruna cegamente. Sempre confiei. Ela é a mulher mais íntegra que eu conheço. Responsável, dedicada, honesta. Quando eu casei com ela, eu sabia que tinha encontrado alguém para a vida toda. Alguém que jamais me decepcionaria. Por isso nunca passou pela minha cabeça que algo pudesse estar errado. Os sinais estavam todos ali, mas eu não vi. Ela no celular mais do que o normal, saindo para resolver coisas com frequência. Mais arrumada, mais maquiada. Eu achei que ela estava se cuidando mais, e isso era bom. Eu trabalho muito, sei disso. Saio cedo, volto tarde, trago trabalho para casa, nos fins de semana. Mas é tudo pela nossa família, para dar uma vida boa para ela e para as crianças, para que não falte nada. Eu achava que ela entendia isso, achava que estávamos na mesma página. O Daniel é meu melhor amigo desde a faculdade. Tem fotos dele em todos os momentos importantes da minha vida. Foi padrinho do meu casamento, é padrinho do meu filho mais velho. Ele está sempre lá. E eu nunca desconfiei, nunca notei a forma como ele olhava para ela, ou a forma como ela sorria quando ele chegava. Eu estava ocupado demais construindo uma vida para perceber que estava perdendo minha esposa. E meu melhor amigo estava ocupado demais roubando ela de mim.
Eu sabia que ia acabar mal. Sempre soube. Mas eu estava tão perdida em mim mesma, tão carente de atenção, que ignorei todos os alertas. O Daniel dizia que ia contar pro Marcelo, que a gente podia ficar junto de verdade. Eu ria disso. E destruir a amizade de vocês? Destruir minha família? Mas no fundo, uma parte de mim fantasiava com isso, com a possibilidade de recomeçar, de ter alguém que realmente me quisesse. Até que um dia, o Marcelo pegou meu celular, por acaso. Eu tinha deixado na mesa da cozinha e ele só queria ver as horas. A mensagem do Daniel apareceu na tela. Estou morrendo de saudade de você. Ontem foi incrível. Eu estava no banho. Quando saí, ele estava sentado na cama, segurando meu celular, com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era raiva. Era pior. Era devastação. Quem é? Ele perguntou. Meu estômago caiu. Eu não conseguia falar. Quem mandou essa mensagem, Bruna? Eu podia ter mentido. Podia ter inventado qualquer coisa. Mas eu estava cansada de mentir. Cansada de carregar aquele peso. Então eu disse a verdade. É o Daniel. Existem silêncios que dizem mais que 1000 palavras. O silêncio que se instalou naquele quarto foi ensurdecedor. Marcelo olhou para a esposa como se fosse uma estranha, como se os 15 anos de casamento fossem uma mentira. E talvez fossem. Pelo menos os últimos meses. Ele não gritou. Não quebrou nada. Só ficou ali, parado, processando a informação. Tentando entender como as duas pessoas que ele mais confiava no mundo tinham o traído da pior forma possível. Eu não acreditei no que ouvi. Simplesmente não conseguia processar o Daniel. Meu melhor amigo. O cara que estava comigo em todos os momentos difíceis da minha vida. O cara que segurou minha mão quando meu pai morreu. O cara que me ajudou a escolher o anel de noivado da Bruna. Ele estava transando com minha esposa. Quanto tempo? Minha voz saiu estranha, como se não fosse minha. A Bruna estava chorando. Marcelo, me desculpa, Quanto tempo? Ela se encolheu. 4 meses. 4 meses. 120 dias de mentiras. Eu pensei em todas as vezes que os 3 estivemos juntos nesse período. O churrasco do mês passado, o aniversário do João, onde ele ficou até tarde ajudando a arrumar. A semana passada, quando ele passou aqui para tomar uma cerveja comigo. E enquanto eu abria meu coração para ele, reclamando que achava a Bruna distante, ele sabia exatamente por que ela estava distante. Porque ela estava com ele. Você transou com ele na nossa cama? Ela não respondeu, e isso foi resposta suficiente. Eu senti uma náusea subir. Levantei e fui até o banheiro. Vomitei. Quando voltei, ela ainda estava lá, chorando, pedindo desculpas. Mas desculpa não conserta traição. Desculpa não apaga o que foi feito. Eu nunca vi o Marcelo daquele jeito. Ele sempre foi controlado, racional. Mas naquele momento, ele estava despedaçando. E era culpa minha. Eu tentei explicar. Tentei dizer que me sentia sozinha, abandonada, invisível. Que ele nunca estava presente. Que o casamento estava morrendo há anos e eu só procurei consolo em outro lugar. Ele me olhou com tanto desprezo que eu me senti menor que nada. Então a culpa é minha? Porque eu trabalho para sustentar essa família. A culpa é minha? Não é sobre dinheiro, Marcelo. É sobre presença. É sobre você me olhar e realmente me ver.
E o Daniel te via? Era isso? O Daniel, que estava na minha casa comendo o meu churrasco, enquanto comia minha mulher também? Eu não tinha resposta para isso, porque ele estava certo. Não tinha justificativa. Não tinha desculpa que fizesse aquilo ser menos horrível. Eu tinha traído ele da pior forma, com a pessoa que ele mais confiava. Você ama ele? A pergunta me pegou desprevenida. Eu pensei em mentir, mas já tinha mentido demais. Eu não sei. Ele riu. Foi um riso sem humor, sem vida. Você destruiu nossa família por alguém que você nem sabe se ama. Parabéns, Bruna. Parabéns. Marcelo saiu de casa naquela noite. Foi até um bar, pediu uma cerveja e pegou o celular. Ligou para o Daniel. 1, 2, 3 vezes. Na quarta tentativa, ele atendeu. E aí, brother? Tudo certo? A voz casual do amigo, fingindo normalidade, foi a gota d'água. Você tem coragem de me chamar de brother depois de fuder minha mulher? Silêncio do outro lado. Eu ouvi ele respirar fundo. Marcelo, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você é um filho da puta traidor? Que você entrou na minha casa, comeu na minha mesa, brincou com meus filhos enquanto me apunhalava pelas costas? Não foi assim. Eu e a Bruna, a gente se conectou. Foi algo que aconteceu. Algo que aconteceu. Você não tropeça e cai em cima da mulher do seu melhor amigo, Daniel. Você escolhe. Todos os dias você escolheu me trair. Ele tentou se defender. Disse que não planejou, que tentou resistir, que se sentiu culpado. Mas todas as palavras eram vazias. Quantas vezes? Perguntei. Quantas vezes você esteve com ela? Isso importa? Quantas vezes? Eu não sei. Muitas. Eu desliguei o telefone e o arremessei na parede. Estava quebrado, assim como eu, assim como tudo na minha vida. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Marcelo dormia no sofá. Mal olhava para mim. As crianças perceberam que algo estava errado, mas eram pequenas demais para entender. Eu tentei conversar com ele. Implorei por uma chance de explicar, de tentar consertar. Mas como você conserta algo assim? O Daniel me ligou. Disse que o Marcelo tinha ligado para ele, que tudo tinha explodido, que agora a gente podia ficar junto. Eu desliguei na cara dele. Eu não queria ficar com o Daniel. Eu nunca quis de verdade. Eu só queria me sentir importante para alguém. E no processo, destruí tudo. Perdi meu casamento. Perdi minha família. Perdi meu respeito próprio. Uma semana depois, Marcelo veio falar comigo. Disse que queria o divórcio. Que não conseguia mais olhar para mim sem sentir nojo. Que tudo o que construímos junto tinha virado pó. Eu implorei. Me ajoelhei. Prometi que nunca mais veria o Daniel. Que faria terapia, que mudaria. Mas ele estava decidido. Você me tirou a escolha quando traiu, Bruna. Agora eu estou escolhendo sair. E saiu. O divórcio foi rápido e doloroso. Marcelo não quis brigar pela guarda. Dividiu tudo ao meio. Disse que as crianças precisavam dos dois pais, mesmo que ele não quisesse mais nada com a mãe delas. Bruna tentou reconstruir sua vida, mas a culpa a consumia. Ela perdeu amigos. A família de Marcelo a cortou completamente. Ela ficou conhecida como a mulher que traiu o marido com o melhor amigo dele. Daniel tentou se aproximar novamente, mas ela não quis. Percebeu que nunca tinha sido sobre ele. Era sobre ela. Sobre o vazio que ela carregava dentro.
Eu tentei seguir em frente, tentei mesmo sair com outras mulheres, tentei abrir meu coração de novo, mas a confiança estava quebrada. Toda vez que alguém demorava para responder uma mensagem, eu desconfiava. Toda vez que uma mulher falava de um amigo, eu sentia o gatilho. A traição da Bruna não destruiu só meu casamento. Destruiu minha capacidade de confiar. Eu perdi meu melhor amigo. Perdi minha esposa. Perdi a família que eu tinha construído. Tudo porque duas pessoas que eu amava decidiram que seus desejos eram mais importantes que minha dor. Eu nunca mais falei com o Daniel. Bloqueei ele de tudo. Ouvi dizer que ele se mudou da cidade, que não aguentou o peso de ser conhecido como o cara que traiu o melhor amigo. A Bruna ainda tenta conversar comigo quando busco as crianças. Pergunta como estou. Tenta puxar assunto. Eu respondo com monossílabos. Educado, mas distante, porque não existe mais nada ali. O amor que eu sentia por ela morreu naquele dia, e amor morto não ressuscita. Eu vivo com as consequências todos os dias. Vejo meus filhos crescendo em uma casa dividida. Vejo o Marcelo refazendo a vida aos poucos. Ouvi dizer que ele está namorando alguém, e dói. Dói porque eu joguei fora algo precioso. Eu tinha um homem bom, um homem que trabalhava duro, que amava nossa família, que nunca tinha me traído ou desrespeitado, e eu o troquei por migalhas de atenção de alguém que nem valia a pena. Eu não culpo o Daniel. A escolha foi minha. Eu podia ter conversado com o Marcelo. Podia ter pedido terapia de casal. Podia ter terminado antes de trair. Mas escolhi o caminho mais covarde. E agora pago o preço. Tem noites que eu olho para a cama vazia e choro. Não porque sinto falta do Marcelo em si, mas porque sinto falta do que a gente tinha. Da segurança, da família, da vida que eu destruí com minhas próprias mãos. As pessoas me dizem que vou superar, que um dia vou perdoar a mim mesma. Mas tem erros que marcam para sempre, e esse é um deles. 3 anos depois, Marcelo estava casado de novo. Dessa vez com uma mulher que ele conheceu no trabalho. Alguém que não carregava o peso do passado dele. Alguém que ele estava aprendendo a confiar aos poucos. As crianças gostavam dela. Bruna, quando as buscava, via ela no carro às vezes. Educada, bonita, presente. Tudo o que Bruna tinha deixado de ser. Bruna nunca se relacionou seriamente de novo. Teve alguns encontros, algumas tentativas, mas nenhum homem conseguia confiar nela depois de ouvir sua história. E ela não os culpava. Ela não confiaria em si mesma também. Eu aprendi que algumas escolhas não têm volta. Que você pode se arrepender para sempre. E isso não muda nada. Eu destruí minha família por um momento de egoísmo. Por querer me sentir especial. Por achar que merecia algo que não tinha. O Marcelo está feliz agora. E eu fico feliz por ele. Mesmo doendo. Mesmo sabendo que podia ser eu ao lado dele. Mas não sou. E nunca mais vou ser. Porque eu provei que não merecia estar. Minhas filhas me perguntam às vezes por que papai e mamãe não são mais casados. Eu digo que às vezes as pessoas se separam, que não é culpa delas, que a gente ainda ama elas mais que tudo. Mas um dia elas vão crescer e vão entender e vão me julgar. E eu vou merecer esse julgamento, porque a verdade é que fui eu. Eu que destruí tudo. Eu que escolhi a traição e agora vivo com isso. Todos os dias. Traição não tem justificativa. Você pode se sentir sozinho, abandonado, invisível.
Mas isso não te dá o direito de destruir alguém. Bruna destruiu Marcelo. Destruiu a si mesma. Destruiu uma amizade. E no fim, não ganhou nada com isso. Apenas perdas. Marcelo reconstruiu sua vida, mas carrega cicatrizes que nunca vão sarar completamente. Cicatrizes que o fazem duvidar, que o fazem ter medo de confiar plenamente. E as crianças cresceram sabendo que nem todo amor dura para sempre. Que às vezes as pessoas que amamos são capazes de nos machucar da pior forma possível. Esta é a verdade sobre traição. Não existe vilão e vítima perfeitos. Existe dor. Existe destruição. Existe arrependimento que não conserta nada. E existe a vida depois. Uma vida onde você precisa olhar no espelho e conviver com quem você se tornou. Para Marcelo, isso significou aprender a confiar de novo. Para Bruna, significou aprender a viver com a culpa. E para as pessoas ao redor, significou entender que ninguém está imune, que qualquer um pode fazer escolhas que destroem tudo, e que depois dessas escolhas, só resta viver com as consequências. Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.